Acredita-se há muito tempo que a Lua se formou como resultado de um enorme impacto sofrido pela Terra. Um corpo celeste do tamanho de Marte poderia ter batido em nosso planeta. Os detritos resultantes então se uniram em uma bola apertada, que mais tarde se tornou a nossa Lua. Mas há uma pergunta que tem incomodado os cientistas. A crosta terrestre é pobre em metais. Então por que a Lua tem tanto metal em seu solo? As pesquisas mais recentes basicamente jogam essa teoria principal pela janela. Então, novamente, não sabemos nada sobre como a nossa vizinha mais próxima se formou. Na Lua, o ferro é preservado em perfeitas condições, porque não há oxigênio. Ele simplesmente não pode enferrujar. Mas há alguns anos, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. Nas regiões mais altas do nosso satélite, o ferro é oxidado e enferruja. No início, essa descoberta deixou os astrônomos perplexos. A presença de ferrugem pode significar que as pessoas podem respirar, pelo menos em certas áreas da Lua. Mas então, a explicação veio à tona. O oxigênio que chegou à rocha sem vida pode ser oriundo do nosso próprio planeta. Na ausência de atmosfera, os ventos solares batem na Lua incansavelmente e nada pode detê-los. Essas explosões podem tirar um pouco de oxigênio das camadas superiores da atmosfera terrestre e o carregar até a Lua. As moléculas então descansam nos pontos mais altos da superfície lunar. Isso explicaria porque os metais não são oxidados nas partes baixas, especialmente sob a superfície do satélite. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é que ela foi trazida para o nosso planeta por cometas gelados e asteroides, que deixaram para trás não apenas crateras poderosas, mas a substância líquida, graças à qual agora conseguimos viver. Mas há um novo avanço que sugere outro cenário. No espaço, há muita matéria orgânica e, sob condições específicas, poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Pesquisadores realizaram um experimento no qual aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra, não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também vindo do espaço sideral. As mudanças climáticas que estamos testemunhando provavelmente fazem parte de um ciclo natural. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, criaram um padrão nas variações climáticas do nosso planeta, e elas parecem estações extremamente longas. Às vezes, essas estações podem durar milhões de anos, e todas estão relacionadas à forma como a Terra está posicionada em relação ao Sol. As estações foram apelidadas de Ice House, Cool House, Warm House e Hot House, de acordo com as temperaturas predominantes. Nos últimos 3 milhões de anos, por exemplo, nosso planeta esteve no estado de Ice House, já que a última era glacial não foi há muito tempo. Mas as ações da humanidade, aumentando o efeito estufa, empurraram o estado climático para o Warm House muito mais rápido do que seria o esperado. Quando finalmente chegar, a temperatura geral na Terra subirá para valores tropicais, algo que o planeta não vê há mais de 50 milhões de anos. Que hora para estar vivo! De volta à Lua agora. Você pode vê-la em lugares diferentes, em tamanhos diferentes e até mesmo em cores diferentes todas as noites. O tamanho e a localização são muito fáceis de explicar. À medida que a Terra gira em torno de seu eixo e gira em torno do Sol, vemos a Lua viajando ao redor do céu noturno e mais perto ou mais longe do nosso planeta. Já o que a torna amarelo brilhante hoje à noite e ameaçadoramente vermelho escuro amanhã é uma coisa mais complexa. A cor natural da Lua vista de fora da atmosfera terrestre é cinza acastanhado. Da superfície do nosso planeta, no entanto, pode variar muito. Quando vista logo acima de nossas cabeças, geralmente parece brilhante e quase branca, porque sua luz refletida passa por uma camada relativamente fina da atmosfera. Quase nada bloqueia e refrata o brilho, por isso é muito clara. A Lua pode parecer amarela, laranja ou até vermelha quando vista logo acima do horizonte. O efeito é semelhante ao que acontece ao nascer ou ao pôr do Sol, quando o Sol parece estar vermelho. A luz percorre um caminho muito mais longo para alcançar seus olhos a partir desse local, e grande parte do azul de seu espectro de cores se perde. Isso deixa a cor da luz muito mais quente. Nosso satélite natural também pode parecer azul, e a razão para isso é a presença de partículas finas no ar. Elas refratam a luz. Então a Lua nunca é do jeito que parece fora da atmosfera, mas quando essas partículas são maiores do que o habitual, elas deixam a cor azulada. Finalmente, há uma ocasião extremamente rara em que a Lua pode parecer roxa. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece.
mas os astrônomos acreditam que deve ser uma combinação da atmosfera, partículas de poeira e talvez outra coisa. Não há uma explicação clara. Terremotos lunares não são uma coisa de ficção científica. Eles não ocorrem com tanta frequência quanto em nosso planeta, e quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente inativo, mas observações mais recentes mostraram que ainda tem terremotos fracos de tempos em tempos. Você provavelmente nem seria capaz de senti-los se estivesse na superfície de Marte, mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão acontecendo sob a paisagem vermelha e empoeirada. Não existe lado escuro na Lua. Nosso satélite tem acoplamento por maré com a Terra, o que significa que sempre está com o mesmo lado virado para nós, enquanto o outro sempre está fora da vista. O Sol está muito mais longe de nós do que a Lua, e nós dois estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e o outro de cada vez. Isso significa que a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, um de cada vez. Só que não podemos ver isso de onde estamos. Todos os anos, a Lua está se afastando da Terra devido à interação entre a força gravitacional da Lua e dos nossos oceanos. Ela se move a cerca de 4 centímetros de distância a cada ano, o que significa que em 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais longe da Terra do que está agora. O número não é acidental. Esse é o momento em que os eclipses solares totais deixarão de acontecer. Existe água na Lua, não poças ou lagos, mas grãos de gelo de água existem em partes permanentemente sombreadas perto dos polos lunares. Os cientistas acreditam que a água entrou na Lua há muito tempo, durante um período em que tanto a Lua quanto a Terra eram constantemente atingidas por asteroides e cometas, aqueles que contêm gelo de água. Esse processo pode até ter nos ajudado a obter nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água gelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividade vulcânica. O mesmo pode ter acontecido em nosso planeta também. Para aqueles de vocês que pensam que a Terra só tem uma Lua, saibam que tem outros 2 asteroides em órbitas orbitais com o nosso planeta. O primeiro realmente não circula ao redor da Terra, mas tem algo parecido com uma órbita sincronizada com o planeta. É por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto, na realidade, tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. A Lua tem seu próprio fuso horário, chamado Hora Padrão Lunar. O tempo é diferente na Lua, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto o nosso mês. Os dias receberam nomes de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou na Lua, em 1969. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. A espessura média é de cerca de 50 quilômetros, mas há áreas muito mais finas e muito mais espessas. Isso às vezes se deve a crateras encontradas em toda a superfície, e também a grandes tubos ocos embaixo. Um orbitador lunar encontrou um desses tubos há vários anos, e é bastante enorme. Embora a forma do tubo seja irregular, ele poderia engolir um campo de futebol inteiro. Os cientistas ainda não têm certeza do que poderiam encontrar em suas profundezas. Pode ser um sistema de túneis ou alguma maravilha geológica. A explicação mais popular para isso é que é um tubo de lava, como também podem ser encontrados na Terra. Quando um fluxo de lava esfria, ele recebe uma crosta dura que mais tarde engrossa e cria um telhado sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Você já viu o outro lado da Lua? Ah, te peguei. Claro que não, mas talvez você já tenha visto em fotos. Nesse caso, você já se perguntou por que os 2 lados são tão diferentes? Bem, vou te contar. Não conseguimos ver o outro lado da Lua. Muitas pessoas acreditam que isso ocorre porque a Lua não gira em torno do seu eixo. Mas isso não é verdade. A Lua gira, só que ela apenas faz isso na mesma proporção que seu movimento orbital. Esse é um caso particular de travamento de maré chamado rotação síncrona. A primeira vez que vimos o lado distante foi só em 1959, graças às missões soviéticas Luna e mais tarde ao programa Apollo dos Estados Unidos. Mais tarde, quando a Luna 3 e outras naves espaciais transmitiram as primeiras imagens do lado distante,
elas revelaram um hemisfério muito mais cheio de crateras e que se parecia mais com o Mercúrio ou a lua Calisto de Júpiter. Ela era completamente diferente do que estávamos acostumados. E foi aí que aprendemos o quão uau o outro lado realmente é. Não, sério, olha só isso. O lado mais próximo pode ostentar sua crosta mais fina e lisa. Essas belas manchas escuras são chamadas de marés lunares, que são remanescentes de antigos fluxos de lava. E quando digo antigos, é isso mesmo. Eles têm mais de 3 bilhões de anos. Enquanto isso, a crosta do outro lado é mais espessa e cheia de crateras. Os fluxos de lava quase não tiveram efeito sobre essas crateras de impactos. Ela também é desprovida de quaisquer marés de grande porte. Meio que parece um queijo branco seco. Para ser sincero, você não concorda que o lado mais próximo é muito mais bonito? Deixe sua opinião nos comentários. Então, há apenas 50 anos, aprendemos sobre as diferenças aparentes. Mas os cientistas descobriram algo estranho. Ambos os lados são diferentes, mesmo na composição geoquímica. E não é só isso. Nosso lado era vários quilômetros mais estreito que o outro. Mas de onde vieram essas diferenças significativas em uma bola de pedra flutuante comum? Para os cientistas, era um mistério. E começaram a surgir muitas teorias. A teoria da Lua derretida foi a principal por um tempo. Ela diz que a Lua era assim por culpa da Terra. Isso aconteceu há vários bilhões de anos. A Lua nasceu devido a uma colisão. Um dia, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Naquele momento, um pedaço dele se partiu e mais tarde se tornou a Lua. No entanto, esse pedaço estava em algum lugar 15 vezes mais perto da Terra do que está agora. Alguns artistas criaram imagens da chamada Lua primitiva. Ao contrário da nossa linda bola branca, a Lua primitiva era uma fervente bola escarlate de aparência estranha. Esse pedaço não nos deixou depois da separação. Ele ficou sob um travamento de maré logo após. A Terra, depois da colisão, ainda era um inferno incandescente, cheia de fogo e lava. Ela fervia a uma temperatura de 2.480 graus Celsius. E como a Lua sempre estava voltada para nós com uma face, esse lado derreteu um pouco. Isso explicaria o porquê de a superfície da Lua, o chamado manto, ser mais fina no lado próximo do que no lado distante. Durante a ebulição da Terra, certos elementos evaporaram dela. Eles, então, foram parar na Lua. Isso explicaria a diferença na composição geoquímica entre os dois lados. Mas havia uma inconsistência nessa teoria. Se foi isso que aconteceu, de onde vieram os elementos químicos estranhos e raros, como isótopos incomuns de fósforo, potássio ou tungstênio? O lado mais próximo está cheio deles, e não teria como serem oriundos da Terra. Havia também outras teorias. Uma delas diz que inicialmente tínhamos duas luas pequeninas. Mais tarde, elas se fundiram em uma grande, daí a diferença em sua composição. Mas essa teoria parece um pouco maluca e também tem inconsistências. Por exemplo, a transição entre os dois lados é muito suave. Se a Lua fosse, na verdade, duas luas minúsculas, essa transição seria mais abrupta. Então os cientistas estavam mais perdidos sobre isso. Mais recentemente, eles finalmente descobriram o que realmente aconteceu com a Lua. Tudo graças aos orbitadores Grail da NASA. Eles passaram mais de um ano ao redor da Lua, mapeando-a e estudando sua composição. Usando esses dados, os cientistas criaram cerca de 360 simulações de computador. Elas continham diferentes objetos impactantes de vários tamanhos, viajando em velocidades diferentes. Os cientistas estavam comparando os resultados com a nossa Lua atual e tentaram determinar qual resultado era o mais próximo do que temos hoje. E assim, finalmente resolveram esse mistério de 50 anos. A resposta está em uma colisão com um planeta anão. Essa colisão ocorreu há 4,3 bilhões de anos. Esse enorme objeto era ligeiramente maior que Ceres. Para quem não sabe, Ceres é um dos planetas anões do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 933 quilômetros. Daria para dizer que caberiam nele uma França ou uma Alemanha. Então esse objeto gigante colidiu com a Lua, em algum lugar perto do Polo Sul. Essa colisão foi tão forte que mudou a imagem da Lua para sempre. Ele deixou um rastro de 5.630 quilômetros para trás. Você levaria cerca de 14 horas de avião para voar essa distância. Essa cratera cobriu todo o lado da Lua mais próximo de nós. Isso causou danos ao manto dela. Também criou a chamada Bacia do Polo Sul Aitken, ou Bacia do SPA. Essa é uma cratera de impacto e tem um diâmetro de 2.570 quilômetros, algo como o equivalente a um Reino Unido mais uma Alemanha. Ela é pequena, mas é importante. A formação dessa bacia foi um evento decisivo na história da Lua. Ela é a segunda maior cratera de impacto do Sistema Solar.
A colisão também fez com que uma forte onda de calor se espalhasse pela Lua. Essa onda se espalhou sobre os restos desses minerais raros e quentes que os cientistas encontraram no lado próximo. Foi assim que nosso belo lado se tornou o lar de algo chamado Terreno Lunar Prolaceron Creep, ou, com a abreviação do inglês, PKT. É basicamente uma anomalia de composição, uma concentração de potássio, fósforo e outros elementos raros, como o tório. Você pode dizer que esses minerais são um presente para nós das profundezas do espaço. De qualquer forma, houve muitas, e quero dizer, muitas colisões na história da Lua. Todas elas apenas aprofundaram mais essa já enorme cratera. É por isso que o manto do lado mais próximo foi ficando cada vez mais fino com os anos. Além disso, nossos minerais preciosos emitiam muito calor, então o manto derreteu um pouco mais. Isso acidentalmente fez com que os vulcões da Lua despertassem. A atividade vulcânica aumentou no lado próximo. Intensos fluxos de lava encheram as antigas crateras vazias. Tcharam! E nasceu o belo mar lunar. Foi assim que tudo aconteceu. Todas essas informações foram encontradas graças aos pesquisadores das universidades de Brown, Purdue, Stanford e do laboratório JPL da NASA. A pesquisa foi publicada no Journal of Geophysical Research, Planets. Então você pode ler sobre isso com mais detalhes se estiver interessado. Ainda há muitas coisas que precisamos aprender sobre a Lua. A maior prioridade é a missão de retorno para a bacia do Polo Sul Aitken. Amostras trazidas de lá serão usadas para determinar com mais precisão a idade da Lua, sua história e a natureza da crosta e do manto. Outro alvo crítico é o Mar de Moscou. Esse é o nome de uma grande planície de lava no outro lado da Lua. Estudá-lo nos ajudará a entender melhor a diferença entre os dois lados, além de nos dizer como o outro lado foi formado. Todo esse conhecimento é significativo para a compreensão da história da Lua, mas também é útil para a exploração espacial em geral. Os cientistas usam a Lua como ponto de referência para determinar a idade de outros planetas e mundos inteiros no espaço. A Lua nos ajuda a determinar a cronologia da vida de todo o Sistema Solar. Vamos torcer por novas pesquisas e descobertas emocionantes. Neil Armstrong estava se preparando para sua missão na Lua há mais de 3 anos. Para resistir às condições de microgravidade, ele precisou aprender a andar de lado, sendo amarrado e suspenso em um ângulo e tentando andar ao longo das paredes. Seus limites foram testados através de uma dieta intensa e regime de sono, já que no espaço ele só teria carne e vegetais previamente desidratados e colocados em uma embalagem. Antigamente, os astronautas tinham que passar dias no deserto, na selva, no mar aberto, além do treinamento de sobrevivência ártica. Hoje em dia é muito mais estruturado, mas naquela época era algo como vamos deixar essa pessoa no meio do nada sem suprimentos e ver se sobrevive. Antes de pousar na Lua, Neil Armstrong teve que coletar e estudar amostras de rochas no Grand Canyon, explorar antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e procurar aberturas de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais do Havaí. Em 20 de julho de 1969, Armstrong recebeu um café da manhã saudável antes de decolar: bife, ovos, torradas, suco e café. Ele recebeu o que os médicos chamam de refeição de baixo resíduo, o que significa que ele não teria que ir ao banheiro logo depois. Levou 109 horas e 42 minutos para chegar à superfície da Lua, em uma área chamada o Mar da Tranquilidade. Ele teve que viajar 384.400 quilômetros para chegar lá. A tripulação poderia ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas este lugar foi escolhido para pousar porque tinha boa visibilidade, era relativamente plano e facilmente acessível com o mínimo de combustível possível. Quando estava a cerca de 150 metros acima da superfície da Lua, Armstrong teve que manobrar a nave espacial manualmente para garantir que não pousasse em uma cratera perigosa. Ele continuou sobrevoando por cerca de 1 minuto e meio, movendo-a para os lados até se sentir confortável para pousar. Assim que seu dispositivo pousou em segurança, ele imediatamente fez uma conexão por rádio para o controle da missão, localizado em Houston, no Texas, com a agora famosa mensagem: a águia pousou. Firmemente ele desceu a escada do módulo lunar, enquanto uma câmera de televisão estava conectada à nave para registrar seu progresso. A câmera também transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas estavam assistindo ansiosamente. Precisamente às 23 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília no mesmo dia, Armstrong colocou os pés no solo lunar, dizendo: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade."
O cronograma dizia que o astronauta precisava dormir antes de pisar na Lua, mas ele escolheu sair mais cedo do que o planejado, já que, obviamente, não conseguia dormir. Se Armstrong tivesse andado na Lua sem equipamento especial para respirar, ele teria sentido um odor estranho, meio mofado e sulfúrico. Ainda assim, ele teve a chance de sentir o cheiro quando retornou ao módulo lunar. O fato é que partículas do solo estavam agarradas aos seus pés, então o odor se espalhou por toda a cabine. Ele descreveu como o cheiro de cinzas molhadas de uma lareira, ou como o ar cheira após fogos de artifício. Quem teria imaginado que precisaria levar uma vela perfumada quando fosse para a Lua? Além das pessoas que foram até lá, ninguém jamais teve a chance de saber exatamente que cheiro a tripulação sentiu. Mesmo durante essa primeira missão, quando amostras de solo e rocha da Lua foram transportadas para laboratórios em containers herméticos, quando abertas na Terra, surpreendentemente o cheiro havia desaparecido. Ele também sentiu que a superfície da Lua era fina e parecia um pó, mas disse que não tinha dificuldade em se movimentar. Um outro membro de sua equipe se juntou a ele cerca de 20 minutos depois. Toda a caminhada lunar levou um pouco mais de 2 horas. Durante esse tempo, Armstrong e seu companheiro de equipe configuraram vários dispositivos na superfície do nosso satélite. Um deles era para medir com precisão a distância exata de lá até a Terra, cronometrando o tempo de um feixe de laser para ir e voltar da Terra até a superfície lunar. Outro era destinado a medir terremotos lunares e possíveis impactos de meteoros, o que nos levou à descoberta de que a Lua estava muito viva afinal. Sabemos hoje que os maiores terremotos lunares são muito mais fracos do que os terremotos que acontecem na Terra, embora seus movimentos possam durar até 1 hora, muito mais do que no nosso planeta. Eles conseguiram reunir cerca de 23 quilos de amostras de rocha e solo, e também tiraram muitas fotografias do terreno, onde também hastearam uma bandeira dos Estados Unidos. O astronauta até teve a chance de conversar com o presidente Richard Nixon por menos de 1 minuto. A última coisa na lista para Armstrong era dar uma caminhada até o que hoje é conhecido como Cratera Oriental, 60 metros a leste do módulo lunar. Foi a maior distância percorrida da nave espacial naquela missão específica, aproximadamente o comprimento da metade de um campo de futebol. Assim que suas tarefas foram concluídas, Armstrong voltou para o módulo lunar e fechou a escotilha com segurança para dormir um pouco. Enquanto se preparavam para a decolagem, Armstrong e sua equipe descobriram que, por causa de seus trajes espaciais robustos, haviam quebrado o interruptor de ignição do motor de subida. Não é grande coisa, eles pensaram, então usaram parte de uma caneta para empurrar um interruptor e iniciar a sequência de lançamento. Às 13h54, a famosa Águia começou a subida. Além do equipamento científico instalado na superfície da Lua, uma placa também foi deixada lá. Dizia: aqui homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, julho de 1969 d.C. Viemos em paz por toda a humanidade. Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou seu tempo na Lua, porque eles não sabiam como os trajes espaciais enfrentariam as temperaturas extremas de lá, tão altas quanto 127 graus Celsius durante o dia, a tão baixas quanto 173 graus abaixo de zero à noite. As coisas ficaram um pouco mais complicadas quando Armstrong e sua equipe pousaram de volta na Terra, porque eles haviam sido expostos a partículas espaciais desconhecidas. O resultado? Eles tiveram que ser colocados em quarentena de proteção planetária em seu retorno, assim que sua cápsula espacial pousou com segurança no Oceano Pacífico, em 24 de julho. Essa quarentena específica para os astronautas da Apollo 11 é uma das razões pelas quais temos micro-ondas em nossas cozinhas hoje. Quando eles voltaram da Lua pela primeira vez, inicialmente passaram seus primeiros dias em uma instalação móvel de quarentena, ou MQF. Claro, a MQF tinha cadeiras confortáveis, beliches, banheiros e chuveiros, mas não tinha muito espaço para uma cozinha chique. Como não havia espaço para um forno ou churrasqueira padrão, e também para reduzir os possíveis incêndios que poderiam ter ocorrido, a NASA teve que ser criativa. Foi assim que o forno de micro-ondas de bancada foi desenvolvido, para ajudar os astronautas com suas refeições sem a agitação de uma cozinha totalmente equipada. Hoje em dia você pode ver o primeiro micro-ondas em um museu em Oakland, Califórnia. Depois de retornar à Terra, Armstrong afirmou que nunca mais alcançaria as estrelas. Mas ele não parou de explorar. Em 1985, se juntou a uma equipe profissional de outros maiores exploradores para o Polo Norte.
Ele se juntou ao alpinista Edmund Hillary, ao aviador Steve Fossett e ao fotógrafo Patrick Morrow, chegando ao Polo Norte em 6 de abril de 1985. Armstrong afirmou que queria ver como era o gélido polo da Terra de perto, já que ele só o tinha visto da superfície lunar. A missão Apollo 11 foi, no entanto, inesquecível para Armstrong. Em 2015, a instituição Smithsonian descobriu que ele havia guardado escondido um saco de tecido cheio de pequenas partes do módulo lunar, incluindo seu cinto, algumas luzes úteis e seus suportes, uma chave de emergência e a mira óptica que estava montada acima da janela do módulo espacial, assim como a câmera de aquisição de dados que gravou as imagens icônicas de Armstrong dando seu pequeno passo na Lua. Armstrong guardou isso para si por muitos anos, até que sua viúva Carol finalmente encontrou. Ele até manteve isso em segredo de seu biógrafo oficial, que muitas vezes perguntou se ele havia guardado alguma recordação de sua famosa missão. No entanto, ele não trouxe esses objetos de volta à Terra sem que ninguém percebesse. Apenas mencionou que era um monte de lixo que ele queria trazer de volta. Nosso projeto de exploração da Lua começou em 1969. É claro que houve alguns problemas ao longo do caminho, mas os astrônomos têm certeza de que voltaremos lá em breve e com mais conhecimento e tecnologia. Entretanto, há um truque de 800 anos que pode se tornar muito mais útil do que a tecnologia sofisticada de GPS e foguetes potentes. Ele é chamado de esfera de Fibonacci. Alguns cientistas de uma universidade na Hungria se depararam com essa ideia enquanto estudavam a Lua. Eles acreditam que ela pode ser útil para entender melhor como o nosso satélite gira e é um pouco esmagado enquanto orbita em torno da Terra. Você pode acreditar que nosso planeta e seus satélites são pequenas esferas perfeitas que flutuam no espaço. Bem, isso não é verdade. Eles são de fato como bolas de futebol ligeiramente desinfladas devido a toda a gravidade, movimentos de rotação e marés. A tecnologia GPS que usamos aqui na Terra já está adaptada a essas proporções de bola menos que perfeitas. Lembre que nosso planeta é um pouco achatado em seus polos. Se quisermos criar um sistema de mapas para a Lua, precisamos fazer o mesmo para seu formato, chamado de selenoide, ou o que os cientistas chamam de versão da Lua do formato da Terra. Como o nosso satélite é menos comprimido do que o nosso planeta, os cientistas têm usado um atalho até agora. Eles têm olhado para ele como uma simples forma de bola. No entanto, com todos esses novos projetos que estão por vir nas próximas décadas, e até mesmo com algumas viagens emocionantes que poderemos fazer para lá, precisaremos ser mais precisos. Os cientistas agora acreditam que devemos obter os dados reais e começar a desenhar uma imagem precisa da Lua. É aqui que a esfera de Fibonacci se torna útil. É uma solução inteligente que tem sido usada por matemáticos para distribuir pontos uniformemente em uma bola. Recentemente, os pesquisadores a utilizaram para mapear cerca de 100 mil pontos na Lua, usando dados coletados anteriormente pela NASA. E o que descobriram foi crucial para a nossa compreensão do formato do nosso satélite. Por exemplo, agora sabemos que os polos dele estão cerca de meio quilômetro mais próximos do centro, em comparação com o Equador. Claro, isso pode parecer um detalhe minúsculo, mas se ajustarmos nosso software de GPS de acordo com esse detalhe antes de aterrissarmos lá novamente, isso poderá evitar que nos percamos lá em cima. Esse nível de matemática não é feito desde a década de 1960 para a Lua, mas já sabemos que ele faz maravilhas aqui em casa, e isso só torna os cientistas mais bem preparados para futuras missões. Essa não é a primeira vez que as pessoas usam as descobertas de Fibonacci para encontrar soluções inteligentes. Também vimos esse conceito ser usado em finanças, agricultura e na ciência da computação. Vamos ver de onde tudo isso veio. Diz a lenda que o matemático italiano Fibonacci não estava realmente interessado em sequências matemáticas no início, mas sim em coelhos? Então ele criou esse interessante quebra-cabeça. O que acontece se você colocar um par de coelhos em um determinado espaço por um ano? Ele também estabeleceu algumas regras teóricas. Para começar, todos esses animais vêm em pares de macho e fêmea e podem começar a se reproduzir depois de apenas um mês. A cada mês, cada casal acrescenta mais um par de filhotes. A última regra era que todos os coelhos seriam invencíveis durante o ano. Fazendo as contas, ele obteve a seguinte série de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, e assim por diante. Se você olhar para essa série novamente, perceberá que cada número é a soma dos dois anteriores. Os dois primeiros? Esse é o par de coelhinhos inicial. Em seguida você verá o número 2, que é o primeiro par e sua primeira dupla de descendentes. Essa sequência interessante se espalhou e os amantes da matemática começaram a estudá-la mais de perto.
Eles começaram a ver esse padrão com muita frequência na natureza. Por exemplo, na forma como as folhas crescem em uma planta ou como as sementes se organizam nos girassóis. Há até mesmo um pequeno experimento que você pode fazer para comprovar isso. Comece pegando papel e caneta. Tente desenhar a espiral de Fibonacci. Comece com um círculo minúsculo e, em seguida, aumente cada vez mais usando os números da teoria. O primeiro círculo deve ser apenas um pequeno ponto no papel, ou o equivalente a 0. Próximo, uma unidade. Outro círculo, ainda uma unidade. Continue assim e você verá que os círculos formam esse padrão em espiral. Mesmo que continue a crescer, ele mantém sua forma. Talvez você também tenha se deparado com a espiral de Fibonacci como um símbolo de hipnose. Com toda a justiça, há poucas evidências de que você possa confundir uma pessoa fazendo-a olhar fixamente para uma espiral por algum tempo. Mas seus efeitos sobre nosso foco e nossos nervos ópticos não podem ser ignorados. Depois de olhar fixamente para uma espiral giratória, será possível ver como os objetos ficam menores ou maiores, dependendo da direção do giro. É fácil entender por que algumas pessoas sentem essa sensação como hipnotizante. Essa interessante série de números aparece em nosso dia a dia, mesmo que não a percebamos. Ela também pode ser usada em situações mais práticas, como a conversão de milhas em quilômetros. Vamos dar uma olhada na série. Escolha 2 números quaisquer lado a lado. Digamos 13 e 21. Faça os cálculos e você perceberá que 13 milhas são aproximadamente 21 quilômetros. O mesmo acontece com 34 e 54. A música e a matemática podem não parecer ligadas, mas se você tivesse perguntado ao grande Mozart, ele provavelmente não teria concordado. Parece que o compositor era muito apaixonado por números desde o início de sua carreira e adorava encontrar padrões numéricos interessantes na música, como uma espécie de mensagem oculta. A própria irmã dele lembrava-se de vê-lo rabiscando matemática o tempo todo, até mesmo nas laterais de suas partituras. Alguns estudiosos acreditam que ele pode até ter brincado com os números de Fibonacci. Se esse for realmente o caso, então Mozart pode ter usado a proporção para equilibrar partes de suas músicas. E quanto a outros tipos de arte? Bem, também se diz que Leonardo da Vinci usou a proporção áurea em suas obras-primas, como o Homem Vitruviano e a Mona Lisa. Além disso, quando se trata de obras de arquitetura, o Partenon também pode ter usado esse padrão. Sempre que você vir edifícios com colunas com o espaçamento certo, pode ter certeza de que foi daí que os construtores se inspiraram. A Grande Pirâmide de Gizé é outro grande exemplo. Não há nenhum registro oficial que comprove isso, mas a forma da pirâmide é tão próxima da proporção áurea que é meio óbvio. Você também verá esse padrão aparecendo naturalmente em nosso ambiente. Vá até o jardim e verifique se há alguma pinha por perto. Está vendo essas escamas? Elas estão dispostas em um padrão de acordo com a esfera de Fibonacci. Até mesmo os ossos de nosso corpo parecem estar crescendo com base nas mesmas proporções. Temos um tronco, uma cabeça e um coração. Depois, há as coisas que vêm em pares, nossos braços, pernas, olhos e ouvidos, por exemplo. Para o número 3, pense na composição de nossos membros e nas 3 seções principais de nossa mão. A parte do punho, a parte do meio da palma e os dedos, que também são divididos em 3 por sinal. Falando em dedos, o comprimento de seus ossos também tem essa proporção. Esse design ajuda nossos dedos a se moverem suavemente, especialmente ao agarrar objetos. A sequência de Fibonacci pode ser vista na forma como as ondas do mar se curvam e como os rios se dividem e fluem. Os padrões meteorológicos também podem seguir essa regra. Alguns redemoinhos e furacões se formam e se espalham da mesma forma que a espiral de Fibonacci. Aumente o zoom e você verá que as espirais não são encontradas apenas aqui na Terra. Elas também estão em toda parte no espaço, e isso não é aleatório. A maioria das galáxias, incluindo a Via Láctea, é espiralada. Pense da seguinte forma: em geral, as estrelas em uma galáxia jovem não aparecem todas de uma vez. Algumas são mais rápidas no desenvolvimento, outras demoram um pouco. Isso faz com que a gravidade puxe de diferentes maneiras, fazendo com que a jovem galáxia gire como um disco. À medida que ela gira, diferentes níveis de gravidade a esticam para obter esses braços em espiral. Por outro lado, se todas as estrelas de uma galáxia jovem aparecerem ao mesmo tempo, a gravidade simplesmente as esmaga em forma de ovo, ou o que os astrônomos chamam de elíptico. Que tal jogar golfe, não na Terra, mas na Lua? Vamos viajar de volta a uma época, há 50 anos, quando um astronauta transformou a superfície lunar no campo de golfe mais incomum de todos os tempos.
Qualquer golfista lhe dirá como é complicado evitar as armadilhas de areia, mas imagine Alan Shepard, um astronauta da NASA, lidando com uma superfície inteira que parece um pó super fino. Durante a missão Apollo 14, ele fez uma pausa para mostrar algumas habilidades espaciais de golfe para todos que estavam assistindo da Terra. Depois de sua primeira tacada, deu outra com entusiasmo. Para Shepard, parecia que a bola ia para todo sempre. Vamos voltar à realidade por um momento. Graças à pesquisa da Associação de Golfe dos Estados Unidos, ou USGA, temos alguns números. Eles descobriram que a primeira bola lunar de Alan percorreu 22 metros e a segunda, 37. Como isso se compara às tacadas médias daqui? Na gravidade normal, uma tacada geralmente atinge cerca de 107 metros. Isso mostra que, embora tenhamos aprimorado nosso jogo na Terra com tecnologia e treinamento, o playground de baixa gravidade da Lua é um ambiente completamente diferente. Agora, vamos fazer alguns elogios a Alan. Golfe lunar? Não é tão simples quanto se pode imaginar. O taco dele não era de uma loja de esportes local, era um improvisado, um coletor de amostras da Lua com uma cabeça de taco presa nele. Acrescente a isso o traje espacial volumoso que ele usava. Imagine tentar bater uma bola usando uma roupa tão rígida quanto papelão. Com todo esse equipamento, Alan só conseguiu dar uma tacada com uma mão. Você gostaria de ter uma experiência semelhante? Bem, talvez não consiga jogar na Lua tão cedo, mas pode tentar debaixo d'água. Alguns dizem que as condições são semelhantes. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A USGA não acreditou apenas na palavra de Alan sobre onde suas bolas caíram e quis investigar. Para começar, usou imagens ultra nítidas da missão Apollo 14, além de algumas nítidas da Câmera Lunar Especial da NASA, lançada em 2009. A partir delas, foi possível mapear a jornada dessas duas bolas de golfe. Alan gostou tanto de seu taco exclusivo que quis trazê-lo de volta para casa. Nada demais, certo? Bem, veja bem, naquela época, os astronautas deixavam para trás itens desnecessários para abrir espaço para as rochas lunares, mas não esse taco. Então, durante os anos 70, esse equipamento de golfe interestelar encontrou um novo lar no Museu da USGA em Nova Jersey. Diferentemente dos comuns, esse tinha uma peculiaridade. Feito de alumínio e teflon, foi construído para dobrar e se encaixar perfeitamente nos espaços apertados do módulo de pouso lunar. Como surgiu essa ideia do golfe na Lua? Bem, em 1970, a lenda da modalidade Bob Hope fez uma visita à NASA. Inspirado pelo amor dele pelo esporte, a ideia surgiu na cabeça de Shepard. Para transformar seu sonho em realidade, ele colaborou com um golfista profissional e com os especialistas em tecnologia da NASA. Juntos, eles criaram um taco que atendia às rígidas normas de segurança da Agência Espacial Americana. Mas Alan não queria que isso fosse apenas uma surpresa. Lembre que viajar para a Lua exigia protocolos muito rígidos. A ideia não era simplesmente fazer um piquenique aleatório lá em cima, você sabe. Assim, ele se certificou de que os funcionários da NASA concordassem com esse jogo improvisado. Inicialmente ficaram céticos, mas acabaram dando o sinal verde depois que o astronauta expôs seu plano com paixão. Ele também prometeu que começaria a jogar se tudo corresse bem na missão. Determinado a fazer tudo perfeitamente, o cara se preparou como um campeão. A história conta que ele vestia seu robusto traje espacial e se esgueirava para locais secretos para poder praticar. Décadas depois, ainda estaria refletindo sobre sua aventura lunar e foi o único jogador a dar tacadas na Lua. Não foram apenas bolas de golfe que os astronautas deixaram para trás em suas viagens. Na verdade, muitos objetos foram deixados entre 1961 e 1972, o ano do último pouso no nosso satélite natural. Toda vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que há uma linda foto de família lá em cima, alguns aparelhos científicos enormes, uma pequena estátua, um monte de, sacos de lixo humano e sim, algumas bandeiras americanas. Os anos se passaram e, tecnicamente, esses itens ainda estão por lá.
embora eles provavelmente já tenham visto dias melhores devido às condições adversas da Lua. Alguns tinham um lugar especial no coração dos astronautas e foram feitos para ficar lá, mas deixar algumas coisas para trás também significava que eles poderiam trazer de volta amostras lunares. Você conhece a sensação? É como quando precisa abrir espaço em sua mala para lembranças, quando está terminando as férias. A NASA tem uma lista completa das coisas que ficaram na Lua? Bem, não exatamente. Na verdade, uma equipe tentou criar um registro de alguns dos objetos e chegou a uma lista incrível de 106, deixados lá somente na missão Apollo 11. Isso sem contar as famosas pegadas de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Os maiores itens em cada local de pouso eram, em sua maioria, coisas científicas, como peças do módulo lunar e experimentos para estudar a Lua em profundidade. Depois, havia algumas lembranças bonitas, como a placa da Apollo 11 e um disco especial com mensagens de líderes de todo o mundo. Alguns dizem que os astronautas também levaram medalhas para lembrar alguns cosmonautas heróicos e até deixaram um ramo de oliveira de ouro, um antigo símbolo da paz. Agora, as missões lunares posteriores foram um pouco mais divertidas, como Alan Shepard fez com seu jogo de golfe, mas o prêmio pelo momento mais emocionante vai para Charlie Duke. Durante a missão Apollo 16, ele deixou uma foto de sua família lá em cima. É como se quisesse que eles fizessem parte da aventura. No entanto, uma advertência: essas fotos provavelmente não envelheceram bem devido à alta exposição da Lua à radiação solar. Também pode haver um museu de arte em nosso satélite. Deixe-me explicar. Há uma pequena obra de arte chamada Museu da Lua. É um chip de cerâmica do tamanho de uma unha e foi criada por um artista chamado Forrest Myers. Esse pequeno objeto exibe obras de arte em miniatura de 6 pessoas talentosas. Entre elas está até mesmo o famoso Andy Warhol, artista conhecido por suas icônicas latas de sopa e retratos de celebridades. Forrest Myers disse que queria que seu mini-museu estivesse na Lua, mas havia um problema. Os funcionários da NASA não estavam exatamente de acordo com a ideia. Entretanto, Myers compartilhou com a imprensa que entregou esse chip de arte a um engenheiro que trabalhava na missão Apollo 12. De acordo com Myers, esse engenheiro colocou secretamente o Museu da Lua em uma perna do módulo de pouso lunar. Caso você ainda não tenha percebido, essas naves lunares não retornam à Terra após a missão. No entanto, considere isso com cautela, pois a NASA nunca confirmou a história. Você pode se perguntar, por que eles deixaram todas essas coisas? Às vezes, o objetivo era fazer uma declaração, em outras era puramente prático. Em um determinado momento, foi mencionado que durante a missão Apollo 11, por exemplo, uma decisão precisava ser tomada. Os astronautas tiveram que descobrir rapidamente o que era essencial para sua viagem de volta para casa, e acabaram criando um local de limpeza, jogando fora as coisas de que não precisavam mais. Deixar coisas para trás na Lua não é muito diferente de como fazemos aqui. Assim como os arqueólogos estudam nossos restos antigos para aprender sobre nossos ancestrais, o material na Lua nos dá informações sobre essas incríveis missões lunares. Algumas coisas deixadas tinham cumprido sua função, como o mastro para a bandeira ou a câmera usada para transmitir os passos no satélite. Até mesmo as ferramentas que os astronautas usaram para coletar amostras foram deixadas porque eles tinham uma carga mais preciosa para trazer de volta: as rochas lunares. Quando se trata do estado atual de todos esses itens, os cientistas não têm certeza absoluta. Sabemos que o observador lunar da NASA detectou algumas de suas sombras, portanto, eles ainda estão lá em cima. O equipamento oficial foi construído para resistir, portanto, talvez se comporte um pouco melhor. Mas e os itens pessoais? Eles provavelmente já viram dias melhores. A NASA tem alguns planos incríveis para a Lua. Por exemplo, seu próximo e ambicioso programa lunar, o Artemis II. A meta é o pouso de astronautas, incluindo a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024. O Artemis tem como objetivo construir uma presença sustentável na Lua. Eles estão planejando estabelecer um portal lunar, uma espécie de estação espacial na órbita lunar, que servirá como ponto de partida para pousos lunares. E não vamos nos esquecer dos pousos lunares. Os cientistas estão desenvolvendo o poderoso foguete Space Launch System, que lançará a espaçonave Orion para levar os astronautas até a Lua. Depois, há o Human Landing System, um elegante módulo de pouso lunar que aterrissará suavemente na superfície da Lua, permitindo que os astronautas explorem e conduzam experimentos científicos incríveis.
E a NASA não está sozinha desta vez. Ela se uniu a parceiros internacionais como a Agência Espacial Europeia para tornar esse sonho lunar uma realidade. Mas todos esses sonhos maravilhosos podem ser arruinados por algo que, a princípio, parece muito pequeno e insignificante. Imagine o seguinte: sem atmosfera, sem ar para respirar, e de repente uma névoa misteriosa e raios de luz aparecem ao nascer e ao pôr do sol. É como se a Lua estivesse fazendo um show celestial, mas há uma reviravolta nessa beleza. Durante a missão Apollo 17, em 1972, essa bela visão fez um dos astronautas da NASA, Harrison Schmitt, espirrar e seus olhos lacrimejarem. Ele chamou isso de febre do feno lunar. Essa febre misteriosa afetou todos os 12 astronautas que foram à Lua. De ataques de espirros a narizes entupidos, esses astronautas apresentaram sintomas como se tivessem pegado um resfriado. Levou dias para que as reações desaparecessem. Esse evento levou a uma descoberta sobre a poeira lunar e seu lado mais sombrio. Quando os cientistas descobriram esses raios, arregaçaram as mangas para investigar a origem. E eis o que descobriram. Essas faixas radiantes de luz eram, na verdade, causadas pela luz solar que se esgueirava por camadas de uma minúscula poeira lunar. A poeira era composta de pequenas partículas e cacos de vidro afiados e se espalhava por toda a parte. Descobriu-se que essa poeira lunar era uma vilã sorrateira. Ela trouxe uma série de problemas. A visão prejudicada dos astronautas foi apenas o começo. Os problemas foram muito maiores: máquinas preciosas danificadas e inúmeros problemas eletrônicos. Ela ainda teve a audácia de corroer componentes e deixou a espaçonave cheirando a pólvora queimada. Eca! Essa poeira se agarra a tudo, revestindo as superfícies como um cobertor perverso. Pode entupir equipamentos, entrar em máquinas delicadas e até mesmo bagunçar os trajes espaciais dos astronautas. Em 1972, as coisas ficaram realmente complicadas novamente. Os astronautas da Apollo 17 enfrentaram um pesadelo. Depois de apenas 22 horas na superfície lunar, seus trajes espaciais sofreram danos irreparáveis. Sim, você ouviu corretamente, irreparáveis. A poeira diminuiu a mobilidade dos astronautas, dificultando sua locomoção e tirando a graça de seus passeios lunares. E não importa o quanto eles tentassem limpar, ela aderiu tanto que deixou os trajes espaciais em um estado lamentável. Portanto, como você pode ver, isso representa sérios desafios para futuras missões lunares. Mas nossos intrépidos cientistas não irão desistir. Para resolver esse problema, eles precisam entender como a poeira lunar se forma e por que ela é tão pegajosa. Eles descobriram que tudo começa com o impacto de meteoritos. Quando essas rochas espaciais se chocam contra a Lua, geram uma poeira fina que preenche o ar. Às vezes, esses impactos causam até mesmo o derretimento de minerais, formando cacos de vidro afiados que se misturam à poeira. Isso sim é uma transformação da Lua. A poeira também está repleta de silicato, um material comumente encontrado em planetas vulcânicos. A inalação de silicato pode causar sérios problemas pulmonares aos mineiros da Terra. Então você pode imaginar o problema que isso pode causar na Lua. Um estudo recente descobriu que até mesmo uma colher de uma poeira semelhante se mostrou tóxica o suficiente para destruir até 90% de pulmões e células cerebrais expostas a ela. Mas a situação fica ainda pior. A baixa gravidade da Lua permite que essas minúsculas partículas flutuem por muito mais tempo, penetrando mais profundamente nos pulmões. Imagine respirar partículas 50 vezes menores que um fio de cabelo humano durante meses. É uma receita certa para problemas. E veja, na superfície da Lua, tudo é um pouco diferente daqui. Não há tempestades ou fortes rajadas de vento para soprar essa poeira para longe. Também não há atmosfera para proteger a superfície. Portanto, sem as forças naturais de erosão do vento e da água como temos na Terra, essas partículas secas permanecem persistentemente. E para tornar as coisas ainda mais eletrizantes, a Lua é constantemente bombardeada pela radiação do Sol. Essa exposição confere à poeira uma carga elétrica. Os ventos solares criam partículas carregadas positiva e negativamente. As partículas então zumbem, repelindo-se e originando aquelas faixas radiantes de luz que os astronautas da Apollo 8 testemunharam. É como uma festa de discoteca na Lua. A ESA, Agência Espacial Europeia, reuniu uma equipe de especialistas para estudar a poeira lunar. Eles estão trabalhando com uma simulação da poeira lunar extraída de uma região vulcânica na Alemanha para entender seu comportamento e seus efeitos. Os engenheiros também precisam encontrar uma maneira de proteger os futuros astronautas e equipamentos.
Os engenheiros da NASA querem criar trajes espaciais que possam sobreviver não a uma, não a 10, mas a incríveis 100 atividades extraveiculares na superfície lunar. Isso é como passar 800 horas lá fora explorando e se divertindo muito. Além disso, a NASA iniciou o Breakthrough Innovative and Game-Changing Idea Challenge em 2021. Ele foi aberto a estudantes universitários inteligentes de todo o mundo. Essas mentes jovens colocaram seus chapéus para pensar e desencadearam uma onda de soluções inovadoras. Por exemplo, eles propuseram o uso de fibras especiais que conduzem eletricidades, inspiradas no pelo fofo das chinchilas. Assim como as chinchilas ficam livres de poeira, essas fibras ajudariam a manter a poeira lunar afastada. Um amigo peludo dando uma mãozinha, não é adorável? Outra ideia brilhante envolveu uma escova com carga elétrica ativada por radiação UV. É como se fosse uma varinha mágica que elimina a poeira com um simples toque. Abracadabra, a poeira lunar foi embora. E não vamos nos esquecer do tecido inspirado em insetos inteligentes. Esses insetos têm estruturas coletoras de pólen que repelem a poeira indesejada. Então, nossos engenhosos alunos pensaram, por que não imitar isso? Eles projetaram um tecido com propriedades semelhantes, criando um escudo contra as partículas lunares sorrateiras. O que é notável nessas ideias é que todas elas usam o poder da carga para combater a poeira. De forma inteligente, elas repelem a poeira dos trajes espaciais, mantendo-os limpos e protegidos. E embora todas essas ideias pareçam muito boas, os cientistas da NASA lançaram outra solução ainda melhor: nanotubos de carbono. Essa é uma ótima maneira de revolucionar o tecido dos trajes espaciais. O que torna esses nanotubos de carbono tão especiais? Bem, eles possuem alguns superpoderes incríveis. Em primeiro lugar, eles são supercondutores, o que significa que podem transportar eletricidade como ninguém. É como ter um raio preso em um tubo microscópico. Além disso, esses nanotubos de carbono são mais resistentes do que os meteoritos mais resistentes. Eles têm a força necessária para suportar um ambiente lunar rigoroso, onde até mesmo um grão de poeira pode causar problemas. Imagine ter um traje feito de um material mais resistente do que a capa do super-homem. Assim, os cientistas da NASA decidiram tecer esses extraordinários nanotubos de carbono no tecido do traje espacial. Os eletrodos foram cuidadosamente integrados à camada externa do tecido, tornando-a uma força a ser reconhecida. Mas como se elimina a poeira lunar? Bem, aqui está a ciência eletrizante novamente. Quando ativados por uma corrente alternada especial, os eletrodos criam campos elétricos poderosos. Esses campos funcionam como ímãs, repelindo partículas de poeira carregadas e não carregadas para longe do traje espacial. Imagine isso como uma festa dançante, em que as partículas de poeira são os convidados indesejados e os campos elétricos são os seguranças, que escoltam tudo para fora. Graças a essa tecnologia, a poeira lunar não tem a menor chance contra nossos astronautas. Além disso, pelo lado positivo, o solo lunar pode ser usado para fazer tijolos para abrigos. Ele também pode ajudar a extrair oxigênio para os astronautas sobreviverem na Lua por longos períodos de tempo. Quando a vida lhe dá limões, faça uma limonada, certo? Então vamos torcer pela nossa equipe dos sonhos da NASA enquanto eles embarcam nessa épica missão lunar. Esperemos que eles tenham sucesso em suas descobertas e que a próxima missão à Lua não seja um grande problema. Fique ligado!